Olá, começa aqui mais um Fala Real. Hoje, eu aqui, o Afonso, junto com a Renata, vamos falar sobre um tema com duas especialistas que muita gente pode se surpreender e vai melhorar a vida delas. Total. Muita gente deve estar tentando fazer isso e não está, talvez, com os profissionais e com as informações corretas. Ou está tentando fazer sozinho. Ou sozinha. Mas acho que é um sonho de quase todo mundo. Mas antes da Renata apresentar elas, curte aí e comece a seguir a Real Play aí no YouTube, tá bom? Número precisa, não vamos ser hipócritas, Não, né? a gente quer muita audiência, tá? Curte e compartilha. E eu sei que tem uma amiga aí, provavelmente, que está precisando desse assunto, Muito, né? muito. Ou conhece uma amiga. Total, sempre. Bom, antes de falar delas, eu vou falar o seguinte. Eu mesma já tô aqui ansiosa para saber, porque eu tô cheia de dúvidas. Já tenho aqui nos bastidores, já falei umas 2 dúvidas. É o primeiro videocast de consulta que vocês estão vendo. Essas pessoas, essas mulheres maravilhosas, elas apareceram na nossa vida este ano. 2024. O ano passado. 2023, no nosso evento para mulheres empreendedoras, no SOS Empreendedora. E eu tô encantada com elas desde lá. A gente vem conversando, elas fazem parte da nossa confraria, assim, eu sou muito, assim, grata por a gente ter criado a confraria e elas são parte, na verdade, foram as primeiras a entrarem para a confraria, são queridíssimas, e elas fazem, elas são advogadas e são especialistas em direito migratório, sabe o que é isso? Pois a gente vai saber agora, junto com elas. Todos os detalhes. As lindas Carol Gouveia e Viviane Galhardi, fundadoras da Galhardi Gouveia Advogadas. Adoro isso, hein, gente? Muito prazer, né? Muito obrigado por estarem aqui. Um prazerzaço ter vocês aqui, hein? Eu tô muito feliz, Vivi, eu tô muito ansiosa pra ouvir sua voz, sabe? O prazer é nosso, a gente que agradece o convite de estar aqui esclarecendo todas as dúvidas aí que vão surgir durante a nossa conversa. E não serão poucas. Não. Pode ter certeza. Tenho certeza. Eu já começo fazendo uma pergunta. Primeiro, eu vou querer saber a história delas, eu vou querer saber suas histórias. Mas eu quero saber, primeiro, a gente falar para as mulheres que estão assistindo o que é o direito migratório. Porque, o que é isso? Ok. Vamos lá. O direito migratório cuida da parte dos estrangeiros, né, passeando pelo mundo. Então, assim, aqui no Brasil, o direito migratório... o que a gente faz? A regularização do estrangeiro que está em qualquer país do mundo e quer vir para o Brasil. A gente faz essa regularização de visto. Ou se ele já está aqui no Brasil, a gente regulariza a documentação para residência também, tá? E o contrário também. O brasileiro que está aqui e quer sair do país. Quer ir para a Europa, para os Estados Unidos. Então, nós trabalhamos com os vistos, né? Visto americano. E as cidadanias também. Para viajar europeia, e para morar. Para viajar, para morar, abrir negócio. Porque são vários vistos, né? Quando a gente vai. Tem um visto para tipos. estudar, tem um visto para trabalhar, e a parte de eu poder virar um cidadão que a minha família tenha alguma relação, é isso? Isso, algum ascendente. Tá. São várias vertentes da imigração. Então a gente vai mudando e vai imigrando para cada país, respeitando a lei de cada país. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma burocracia para quem está vindo. Não é só, como muita gente pensa, só vim para o Brasil, quero ficar. Não existe isso. Não é como também você chega nos Estados Unidos, a gente, para chegar, precisa de um visto. Você vai ser ilegal, né? Vai ser ilegal. Então, de certa forma, cada país tem sua regra. Então, a gente vai se adaptando e regularizando toda essa parte que... é a parte da realização do sonho da pessoa. Porque a pessoa só vai pensar em quê? Eu quero viajar. Eu quero sair daqui. Eu quero a minha cidadania. Aí depois que ela falou que eu quero, o que eu tenho que fazer? Aí ela vê, mas para esse país eu preciso de um visto. Se eu quiser morar, não é só chegar e ficar. Eu preciso ter uma documentação. E é aí que a gente entra. Entendi. A parte burocrática é nossa. Tá, Show. E como é que nasceu isso? Me conta. Como vocês se conheceram? Para começar a conversa. Bom, a gente se conheceu na faculdade. Que legal, são amigas de faculdade. Somos na faculdade de Direito, assim, nós não éramos tão próximas. Tá. Né? E aí, quando terminou o curso de Direito, um amigo nosso teve a ideia, vamos fazer um escritório de advocacia, e aí nos uniu.
Tá. E aí, ele foi esse... Mas vocês eram da mesma sala? Éramos da mesma sala. Mas o escritório já era de direito migratório ou não? Não Não. tinha escritório. Ah, não tinha. Vocês Na montaram, faculdade nasceu a gente ali. Nasceu naquela ideia, vamos juntar os amigos e fazer um escritório de advocacia. Ok. Que área, não sei, geral. A gente trabalhava com tudo. Quando começou, fazia de tudo, assim. Que viesse, a gente estava aceitando. Tá. E aí eram os 3 amigos de faculdade que começou o escritório. E aí a gente nasceu ali em meados de 2019, né? Ah, Recente. antes, um pouquinho antes 6 da meses pandemia. antes Um da pouquinho pandemia. antes. Vamos Beleza. abrir um escritório. Ótima ideia. Ah, mas vocês não tinham como saber, né, gente? O mundo não sabia, né? Não, e advogado nunca fica sem trabalho, gente. Não, Não. fica. Graças Todo a mundo sempre Deus. precisa. E ainda mais vocês atendiam tudo, né? Fazíamos tudo. E quando que vocês começaram a pensar no direito migratório? Cadê o sócio? Foi embora? Ficou? Então, na verdade, assim, aí nós iniciamos o escritório físico, né? Trabalhávamos os 3 lá. Tá. E aí a pandemia fechou. Tá, E aí passamos a trabalhar de casa. tá. E aí não funcionou muito com o sócio. Ele resolveu se retirar da sociedade. Ficamos eu e a Carol. Mas ele foi uma bênção, né? Ele uniu Foi, vocês. ele uniu. Que coisa Ele boa. Era o papel dele. serviu pra isso, né? Unir Era as o papel duas dele, era o e... papel dele. Eu sempre Hoje a penso gente isso. Seguiu enxerga o caminho dessa dele. forma, né? No início nós ficamos, assim, extremamente inseguras, com medo. Aí agora, o que vai ser? Porque nós pensávamos que ele era, assim, a nossa base. Tá. A gente tinha aquele negócio, a questão do homem, de segurar, mas olha, a gente pegou na mão uma da outra e ó, Vambora. voamos. É isso aí. Foi. É, mas Boa. A é... gente saiu dessa humano. dependência masculina, dessa figura em que a gente precisava de alguém para dar a nossa força Tá. e tirou ela de dentro de nós juntas. Que E na legal. verdade era o inverso. Ele precisava da força de vocês. Exatamente. Né? E a gente só percebe isso na prática, Depois, né? É. Mas eu acho que ele foi um instrumento para unir vocês. Foi. Muito bom, muito Sim. bom. Foi ótimo. E assim, foi um aprendizado muito grande, né? Tudo isso que aconteceu nos fez mais fortes, né? Porque hoje a gente sabe que a gente suporta, que a gente consegue, que a gente vai à luta e dá certo. A gente não precisa de ninguém para ajudar a gente Não precisa fazer. de terceira pessoa. É. E aí, vocês começaram a pensar no direito migratório quando? Foi o seguinte, eu fazia aula de inglês Tá. e eu fazia, ainda tenho ele, muito amigo meu, com um professor que ele é da Costa do Marfim, mas ele viaja o mundo inteiro, ele é administrador, investidor, então ele trabalha com muita negociação, imigração. O pai dele era diplomata. E ele falou, por que você não trabalha com imigração, já que você faz direito, quer fazer viagem internacional, quer ter uma vida mais flexível para fora, por que você não trabalha com essa parte? Aí eu falei, mas a gente não tem isso na faculdade. Não existe dentro do curso de direito, você tem o direito internacional. Mas o direito é outra internacional coisa, né? é outra coisa, são litígios mesmos, internacionais. Meu TCC foi sobre sequestro internacional de criança, então assim, é voltado para uma outra área do direito internacional que não a área de imigração. Você Tá. não tem isso. E não tem uma pós-graduação em que você fala, não, agora eu vou me formar em imigração. Não existe uma pós-graduação que você aprenda. Então ele foi e ele me deu esse insight. Na época eu falei, eu tô saindo da faculdade, ainda não tenho muito, não sei nem por onde começar a fazer uma captação de cliente nesse sentido, nem por onde, assim, trilhar. Só que o que aconteceu? Ele começou a indicar alguns clientes para eu fazer e a vida parece que a partir do momento que você sintoniza a energia, ela começa a atrair situações para isso. Então começaram a aparecer pessoas e situações que precisavam da área de imigração e vir bater no escritório, que foi quando a gente começou a atuar. E aí a gente foi. E aí, como foi quando você falou isso pra Vivi? No início, nós tínhamos, assim, depois que teve essa mudança de sócio, tudo, nós decidimos fazer 3 áreas apenas. Porque, assim, abraçando tudo, nós perdíamos muito tempo com cada caso e tudo. Imagina. E aí nós pensamos, vamos definir algumas áreas pra gente atuar e a gente só vai fazer aquilo. Então, nós colocamos como carro-chefe do escritório direito de família. Tá. E aí, eu havia trabalhado num escritório que fazia direito de trânsito. E também tinha bastante demanda para o nosso escritório, então a gente ia fazer direito de trânsito e o migratório, que era o que ela já estava lá com o embriãozinho
vamos fazer e tal, já tinha algum cliente ou outro, então a gente começou fazendo essas 3 áreas. Tá bom. E aí, no digital, né, nós incluímos só família. Então, a gente fazia só família, começou a chegar bastante coisa. Só que a imigração começou a vir. É muita demanda, né? Quando virou para 2023, nós falamos, a gente vai inserir imigração como foco no digital também. Ano passado. Início do ano passado. Porque a gente já estava com família, e aí falamos, não, a gente vai precisar incluir imigração. E aí incluímos no digital o direito migratório. E aí nós pensamos, vamos criar uma marca, né, pra gente fazer a assessoria, tudo, e aí começamos a planejar e os clientes chegando, e as demandas, as dúvidas, e aí o negócio se voltou só para direito migratório, assim. Agora, então, hoje você não faz mais direito de família e de Nós trânsito. temos ainda direito de família e trânsito, mas é uma parcela bem pequena do escritório. E, assim, não é nosso foco no digital hoje. Principal não é. O principal é a migração mesmo. Amei. E hoje, se você... Porque eu imagino esse crescimento todo do direito migratório é muito por conta que o mundo, de fato, ficou pequeno. Sim. Né? Por conta da globalização, da facilidade de você ligar para um amigo seu que mora nos Estados Unidos ou mora na Austrália. Hoje é muito fácil, você fala com vídeo online. E você começa a ver a possibilidade de você, de fato, mudar para aquele lugar ou aquela pessoa mudar para cá. Mas voltando para o início, o primeiro cliente que caiu na mão de vocês, porque pelo que você contou aqui, não é uma matéria na faculdade que ela está totalmente já preparada para você estudar, fazer uma pós ou fazer um MBA em cima disso. Não é. Como que funciona? O que eu fiz, né? Como que eu fui me especializar? Eu fui atrás das leis e das normas. Porque bater leitura, sabe aquela pessoa do Vademecum? É quase isso, mas não tá no Vademecum também a legislação da imigração. Então eu fui batendo no Ministério da Justiça, na Polícia Federal. Quantas vezes eu ia toda semana na Polícia Federal para entender como funcionava, entender como que era, porque assim, polícia, quando você vê polícia, o pessoal já fica com medo. Já fica com receio, porque a gente sabe que é moroso, que é difícil conversar com eles, e realmente não é um lado fácil de lidar, é muito burocrático. Imagina alguém que não fala português, que não conhece o país, não sabe como que é a legislação daqui, bate na Polícia Federal e eles entregam, eles entregam um papelzinho. Você tem que entrar nesse site, fazer esse cadastro, fazer isso aqui, e depois voltar com a documentação. Super simples, né? Para um estrangeiro que acabou de chegar. Então, vocês iniciaram mais estrangeiros querendo vir morar no Brasil. O nosso foco maior assim. do escritório é esse. Ainda é esse? Ainda é. O que aconteceu? Quando a gente transformou a imigração como o ramo do escritório principal, veio todos os brasileiros. Mas você faz isso? Porque na verdade também tem uma demanda grande. Tem muito grande. E falta profissional. Para isso. Aí o que aconteceu? Eu comecei a me ligar, né? A gente começou a ligar alguns profissionais que estão em cada país e que fazem o serviço de imigração voltado para essa questão de fora. E aí a gente acoplou dentro do nosso escritório, ligando esses profissionais que fazem os exercícios. Vocês têm parceiros fixos em outros países. Então, que legal. Exemplo, vocês auxiliam eles na e Espanha, auxiliam vocês, tá? Em Portugal, na Itália. Então, tem que ter, assim, né? para resolver... Até porque, assim, eu tenho cliente que está aqui, mas não tem a documentação dele de lá. Eu preciso de uma certidão de nascimento. Eu aciono quem está lá em Portugal, a essa pessoa me auxilia com a documentação que eu preciso para esse cliente para eu poder fazer a documentação dele aqui. Entendi. Então, eu preciso desse link entre os países de documentação para que a gente consiga finalizar tanto o procedimento aqui quanto para quem está indo lá. E o contrário, por exemplo? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela descobriu que o avô dela é espanhol e descobriu que a avó dela é italiana. Se ela quiser ter um passaporte italiano ou espanhol, o que essa minha amiga que descobriu agora isso tem que fazer? O que ela precisa fazer? Eu não descobri agora, eu me toquei. Eu me toquei aqui na mesa. Gente, né? Pessoa lesa, 47 anos. Não demorou muito, mas ela falou, dá pra fazer. E ela descobriu que para a cidadania italiana ela já tem prazo, né? Pois é. A espanhola já tá com prazo. Tá, tô ferrada. Não, mas dá tempo. Dá tempo. Não, tudo bem.
Nessa situação assim hipotética que a gente tá falando. Não, mas não é hipotética não, tá? Ela precisa, primeiro, se ela não tem nenhuma documentação, fazer uma busca genealógica. Tá. Então a gente monta a árvore genealógica dela, seja a espanhola ou a italiana, com um genealogista que só faz isso. E aí ele vai trazer quem é todos os parentes até chegar no espanhol ou no italiano. Tá. Isso lá. Isso lá. Aí traz pra nós a árvore. Vai ver o quinto avô. Não, mas na verdade, no caso dela, a relação da família da Renata é muito próxima, que é a avó, né? É. Sim, É muito próximo. Quanto a maior a quantidade de documentação que tiver daqui dos brasileiros que cheguem até o espanhol, Aham. facilita a busca da comune. Porque, por então, exemplo, vou exemplificar até para a gente poder discutir em cima. A certidão de nascimento do pai dela e da mãe dela consta os pais. Sim. E o nome dos pais, na certidão de nascimento deles, ou de óbito, enfim, aparece Eu não tenho de do nascimento, país. só tenho do óbito. E lá não consta o pai Então, dele de onde mas é? aí Como a são os gente, nomes com dos a pais? do óbito, a gente busca a de Ah, nascimento. entendi, Então a gente tá. inicia as buscas Entendi. nesse sentido. Vai Entendi. a gente parte da onde você tem. Então, se você tem a do óbito, a gente vai casamento, nascimento. Tá. No nascimento, aí eu acho os avós, né, que são os espanhóis, aí provavelmente eles faleceram aqui no Brasil. Sim. Aí tem óbito do Brasil. Então, aí no óbito do Brasil, Mas consta A gente- onde ele nasceu no óbito do Brasil. provavelmente. Sim. Então, provavelmente. Lá deve ter a cidade e a comarca, enfim, não sei qual que é o nome. Né, Legal. de onde Um ele documento nasceu, é. vai ligando o outro até chegar no, Ai, adoro essas no coisas. espanhol. Porque vai provar que o avô dela de fato era espanhol e aí ela tem o direito a ter essa cidadania espanhola. Adquirir a cidadania. Mas aí, por exemplo, eu vou fazer com vocês, mas as mulheres que vão fazer, que tem essas possibilidades, elas não precisam fazer sozinha a árvore genealógica, não, né? Não é, não dá Nem nem dá, pra né? fazer sozinha. Não assim, dá? assim, daria pra fazer, só que é um procedimento extremamente burocrático. Imagina Tá. que você tem que bater em cartório, vai. O seu nascimento foi aqui em São Paulo, mas do seu avô foi em Barretos. Só que eles casaram não em Barretos, numa cidade de São José do Rio Preto, que é perto de Barretos. Até você descobrir toda essa... Nossa, CSI, né, gente? É, Esse mas sim, caminho é assim. ir para todos esses Demora lugares. anos. É. E o genealogista não, eles têm meios de pesquisas próprios Tá. que eles conseguem localizar onde cada um nasceu, de forma muito mais rápida para você fazer o procedimento. E aí eu vou fazer uma pergunta. Fica super à vontade. Eu conheci um pessoal no final do ano que eles me falaram o seguinte, que eles queriam fazer a cidadania, só que eles não têm um sobrenome italiano ou espanhol, não lembro. Isso é um problema? Não, não é um problema. Dentro da cidadania italiana, se a gente for fazer o procedimento, tem meios de colocar ou de fazer uma retificação aqui no Brasil em relação ao sobrenome italiano, ou se você conseguir comprovar que é italiano, lá eles conseguem aceitar no processo judicial. Ai, da que cidadania. legal. Que legal, vou Exatamente. falar pra eles. Não basta, tipo, Vou não é trazer mais obrigatório. clientes. Até porque na imigração para o Brasil, muitos imigrantes chegaram aqui, como a gente não tinha uma língua, não tinha uma tradução específica, o nome veio errado. Então, que nem o meu é Gouveia, mas o meu avô é Gouveia, Tá. sem o I. Sim. Então, assim, se eu for pegar Não seguia, nome né? por É. nome, a gente faz as retificações durante os procedimentos. Ah, que Para que legal. não tenha um problema. Vou falar pra O eles. meu também tá errado. O Galhardo correto é Galhardo. Tá. É espanhol. Galhardo, E aí, quando veio pra cá, em algum momento, colocaram o Galhardi. E aí Esses ficou. caras que registravam antes, eles não sei o que acontecia. Antes Então, era é que a escrita à gente mão pensa- Era à mão, também, né? A gente Imagina. pensa, né? Tudo digital hoje, É. né? Era um erro. Não, Mas você imagina? Pensa aquelas letras cursivas. Se você, eu tenho, depois eu te mostro. Certidões bem antigas, com aquele papel bem amarelo. Com a letra de médico. Com a letra. E aí era daí que começam os erros. Não, e o erro às vezes estava em quem estava falando, né? Exato. Também. E a pessoa chega, fala um nome, você não fala a mesma língua. O Você que acha você que- escuta, você você vai escreve. escrever ali. Gente, e aí, pensa isso. Que coisa E bizarra. algumas famílias que vieram para cá, final ou durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, trocavam os nomes isso. por conta de perseguição. Que vinham fugidos, Vinham né? pra cá Eu tenho um fugidos. caso Então, da não vai- Isso não Alemanha. acha nunca, difícil, É né? Eu tenho um difícil. caso da Alemanha, assim, que tá travado. Sério? Porque a gente tá Imagino. tentando buscar
a documentação do alemão, que é o avô, o avô da cliente, só que ele teve que trocar de nome, porque eu não lembro exatamente se ele não queria participar da guerra e fugiu, ou se ele participou e fugiu, alguma coisa assim. Então ele veio para cá sem registro na imigração. Que é aqueles navios dos imigrantes, então ele não consta. Porque os navios, mas ele veio. Mas ele tava lá. E os navios chegavam, eram uns livros gigantes, as pessoas desciam, falavam o nome e tinha um brasileiro ali. Você consegue consultar no Imagina Museu de Imigração. Alemão, brasileiro entendeu alemão. Não, e tem acesso a esses livros hoje. Você consegue ver a escrita. Não, eu posso falar o que Nossa, que coisa interessante. O que vocês fazem é maravilhoso. É história, gente. É história. É história. E a gente às vezes não conhece a história da nossa família. Não. Isso é muito Às vezes não, eu legal. não conheço nada. Não, você descobriu agora que você pode. Não, da família do meu pai eu não conheço nada. Do meu pai. O meu avô, que é por parte do pai, ele é português. E ele veio de Portugal porque os pais deles falaram que ele tinha que vir pro Brasil. E era assim, ó, você vai pro Brasil, vai deixar todo mundo. Ele deixou uma esposa e filhos em Portugal e veio pro Brasil. Daí ele conheceu a minha avó e constituiu a família do Brasil. Mas ele abandonou a família e nunca mais voltou para Portugal. Certo. Mas por conta dos pais dele. E você conseguiu como o seu passaporte? Ainda não fiz o meu passaporte. Eu vou te indicar duas advogadas boas. Tem duas mulheres maravilhosas. Muito legais que estão de dinheiro, vamos divulgar. Né? E elas vão que vão, gente. Quer dizer que o seu avô era casado em Portugal, com família, veio pra cá. Exatamente. Casou com a sua avó e com a sua família. Você tem primos? Tenho, e eu nem sei quem Não imagina são. quem é, mas você vai achar, né? Eu sei. Não, na verdade... Esse escritório faz isso, tá? Eles têm um pessoal né? lá em Portugal que ajuda. Você sabe de onde eles são? De Algarve. Algarve. Pô. Que legal. Um dos lugares mais bonitos de Portugal. Você tem que ir lá. Litoral lindo. Eu vou, tá no planejamento já. É isso aí. Nossa, que legal. Então, assim, a gente tem uma... Assim, aí eu tenho uma dúvida bem simples, que eu acho que é da maioria das pessoas. Visto para os Estados Unidos. Quando a gente vai falar disso, todo mundo fala, mas tá demorando 2 anos. Eu falo, dá até uma preguiça de entrar, você sabe que vai demorar 2 anos. Sim. E aí, batendo papo com vocês viram pra mim e falam, não, mas a gente agiliza. Eu fiz oi? Pro mesmo mês, né? Como que funciona isso? Não tem nenhuma maracutaia, eu sei que não. Mas eu quero entender, eu quero que as pessoas entendam, porque quando você fala, não, mas elas agilizam. O que será que elas fazem? Acham que é alguma coisa fora da lei. Gente, são advogados, elas não vão fazer nada. Não é assim. Mas claro, porque você vê que engraçado, a nossa cultura é ruim, né? Então, mas eu ouço a mesma coisa. Isso é a mídia que colocou isso. A Polícia Federal, de fato, estava com morosidade, melhorou. Como que eu posso... Em quem que eu acredito na história, né? Porque você fica perdido, a pessoa aqui. Tá. Eu ganhei... Acontece, eu ganhei um prêmio que tem que ir para Disney com a família. Agora em janeiro de 2024. Aí ele lê que para tirar o visto são 2 anos, perdi o prêmio. Esquece. O que acontece? Tem um prazo em relação à concessão de visto. Então você entra lá no consulado americano, eles vão dar lá os prazos dele, tem lá de 6 meses, 1 ano, 2 anos, dependendo do tipo de visto. Mas a gente está falando aqui de visto de turismo. Quando a gente faz o procedimento, vai aparecer lá para fazer os agendamentos certinho, aparecem as datas depois do procedimento e você faz o agendamento. Dependendo de como você entra, quando você acessa o sistema, essa data vai estar para daqui 6 meses a 1 ano. Só que com a nossa equipe, o que a gente implementou? Nós fazemos um acompanhamento de liberação de data. O consulado ele vai liberando eventualmente algumas datas em diversos horários, não é um horário específico. São locações, ele vai locando novas datas. Até porque tem gente que cancela, então aí libera o lugar de quem cancelou e aí você vai lá e consegue fazer o agendamento mais rápido. Encaixa. Mas tudo isso é com acompanhamento da equipe de assessoria. Então às vezes você contrata assessoria que é muito conhecida, só que por ela ser muito conhecida, ela não consegue fazer... Ela tem volume e não consegue fazer esse acompanhamento. Liberou data aqui, já vou conseguir ajeitar todo mundo. Não, aqui, como o nosso serviço ele é bem exclusivo, não é um serviço de quantidade, mas de qualidade, que a gente quer entregar para o cliente, então a gente buscou essa forma de fazer esse acompanhamento que demanda para nós muito mais tempo, mas é mais ágil para o cliente. Então vocês ficam de olho na agenda ali,
deles. Acompanhando a Abrir gente. uma vaga. Abrir uma vaga. Opa, Renata aqui. Agendamento, Opa, fulana, é isso? Então, por exemplo, você contratou o serviço, a gente fez o pagamento, vamos ver os agendamentos. Ó, tem para dar tal data. Ah, tá muito longe, Carol. Então a gente vai fazer o acompanhamento. Aí você fala, ó, se conseguir antes, eu quero. Mas aí você agenda naquela data lá pra garantir. Já deixo agendado. Porque Aí a gente aí faz vai- um reagendamento Tá. caso Remaneja. liberem. Depois que eu registrei, que eu agendei, eu posso antecipar. Caso Pode. haja. Pode, Tá. pode. E aí eu tenho uma dúvida muito séria. Porque assim, outro dia eu escutei uma história de uma mulher que ela foi fazer a entrevista e foi negada. Por quê? Porque quando olha que doideira. Ela ficou sabendo isso depois. Mas quando ela entrou no lugar lá no consulado para fazer a entrevista, ela estava no celular, com a cabeça baixa, na fila, e ela ficou com a cabeça no celular até ela ser chamada. E aí ela foi negada Por conta disso? por conta disso. E aí ela falou, cara, eu nunca ia imaginar. Ela ficou sabendo depois, isso, nem lembro como ela ficou sabendo, mas ela falou, ela conseguiu já o visto, mas ela ficou anos para tentar de novo, porque ela ficou com medo, e ela não conseguia entender o porquê. Mas qual que é a alegação? Então, aí falaram que é porque ela não teve respeito na hora que ela estava lá dentro e tudo mais. Tem toda uma história. Tem um aviso expresso no site do não usar consulado celular. para não usar celular dentro do Nem consulado. levar. Não é que eles vão recusar, mas quando você entra em algum consulado, se um dia vocês entrarem e tiverem, tem a percepção que você não está no Brasil. É isso mesmo. Você está no país do consulado. Então é como se vocês estivessem andando no país dele dentro do Brasil. Tá. Então você ficar com o celular é desrespeito. Outra coisa, é como se você estivesse se preparando para a entrevista. Entendi. Então eles podem achar que você está forjando uma Tá forma estudando, tá. de entrar no país. Entendi. Entendeu? E então, na hora que vocês vão orientar, vocês falam esse tipo de coisa? Sim. O que você pode fazer lá, o que não é legal, porque as pessoas ficam nervosas, né? Sim. Exato. Tem gente que já chega. Tem 3 opções. A primeira é você fazer a entrevista, nada dá errado, deu tudo certo, passou. A segunda opção é você fazer alguma coisa de titubear na hora da resposta, que eles fiquem na dúvida e neguem o visto, pelo nervosismo. E a terceira é você entrar na cota de negativa. E a quarta é pegar a pessoa com mau humor naquele dia. Então, aqui é a cota, né? É a cota, Né? essa é a cota. Eu tenho que negar tanto. Tantos. Anyway, Aí você já vê eles vêm com cartão rosa, né? Ah, é? É? Negativa, é uma cartinha rosa. Ah, tão E hoje- bonitinha hoje- a cor. Já Hoje, Não se ilude. Podia ser Hoje, uma cor quantos anos? cinza, né? Como o assim? visto de turismo hoje? 10 anos. 10 anos, né? 10 anos. E se eu fui negada, quanto tempo eu posso tentar de 6 novo? meses. 6 meses. Ah, até que não é tanto. Na verdade depende, né? A pessoa tá com a viagem já marcada, enfim, aquela coisa. Mas é toda. porque E tem- eles aconselham também não ter viagem já marcada. Isso Ah, não eles marcar a viagem? eles enxergam com bons olhos. Quem vai tirar se o visto você vai sem- tirar o visto sem pretensão. Por exemplo, tô indo tirar o visto agora, mas a minha viagem seria pro final do ano. Aham. Ah, Ok, isso é legal. ok. Tá. Tranquilo. Agora eu tô indo tirar o visto agora porque eu quero sair em março. Porque eu sempre Aí eu escutei não o gosto. contrário. Aí não é com bom que era tom. legal você já ter a passagem na hora de fazer a entrevista. Não. Se for muito em cima da hora, não. Se sentem impressionados e você vai entrar na cota rosa. Com certeza. Pode ser Pode que... voltar. É questão Pode ser cultural que- deles, Entendi. né? Agora outra coisa que eu queria Você vê, perguntar. eu sempre escutei. Ajuda a pessoa que já tirou 2, 3, 4 vistos? Com toda certeza. Porque não é Inclusive, porque é uma renovação. é uma né? renovação de visto, mas você faz a aplicação novamente. É tudo de novo, né? Inclusive, se você renova antes de, acho que 48 meses, eu preciso confirmar a quantidade certa. Você não precisa da entrevista, pode ser dispensado por eles. Tá, mas por exemplo, É. eu preciso renovar o meu visto americano, que eu não Isso. estou mais usando, mas enfim, vou renovar o visto do passaporte brasileiro. Eu levo os passaportes antigos com os vistos, É aconselhável os levar, passados. sim, sei lá, porque já a gente... tive 4, 3 vistos, pelo menos. Isso, porque a gente tem que apontar
nos pedidos, quando a gente faz, quantos vistos você já teve, Tá bom. as informações de todo o seu... Se você já foi recusado nos Estados Unidos, você tem que falar. Tá, então vou dar só uma dica aqui. Pessoal, se você tem algum parentesco e descobriu que seu avô é Gente. europeu, algo que Isso é bullying. vale muito a pena vocês aí falarem com elas, porque quando você tem o passaporte europeu, a sua ida para os Estados Unidos é muito mais fácil. Né? Não é só a ida de turismo, a ida de imigração. Para tudo, né? A partir a facilitação imigratória para os Estados Unidos, a partir do momento que você tem esse passaporte europeu, eles facilitam assim em 80%. Gente, É por muita que coisa, eu né? demorei tanto tempo? Não foi tanto. Não Pra foi parar tanto. pra pensar nisso, que doideira. Não, mas assim, é uma coisa que as pessoas não sabem. E acham que é o teu caso, assim, acho que vale muito como exemplo. Poxa, mas eu não tenho um documento do meu avô, não tenho um documento da minha avó, não tenho nada, mas eu sei que a minha família veio da Europa. Poxa, se tem um trabalho como o de vocês, que eu vou pesquisar, que eu vou buscar a tua árvore, enfim, e você de fato pode ter o passaporte, pessoal, vale a pena. Vale, né? Vale. E principalmente, sei lá, se você vai ter filhos e tal, amanhã depois seu filho quer estudar na Europa, ele é um cidadão europeu. Ou ele quer ir para os Estados Unidos, é um pouco mais fácil. Tô pensando na minha filhota. Já tem bolsa, Facilita. facilitação de empreendedorismo para lá. Então, eles têm incentivos para que você fique na Europa. A partir do momento que você se torna um cidadão europeu. Então, é uma mão na roda, assim, que a gente Imagino. fala. A partir do momento que Previdência você tem. social pros E filhos. quando você faz para o seu filho menor, já prepara Aí é tudo mais enquanto fácil, é né? menor, melhor ainda, é muito mais rápido. A gente teve uma cidadania portuguesa que saiu em 4 meses, Olha, Que legal, porque gente. ela era menor. a Vivi já tem o dela? Ainda não. Vou te Que é indicar, isso, casa vou te de indicar também. Preciso fazer. É alguém legal também. É porque São eu ainda duas tô na mulheres. dúvida se eu faço a espanhola ou a italiana. E aí, Qual a pode diferença? fazer os dois? Pode. Pode. Você pode ter tripla cidadania? Pode. Olha isso aí. Então, você por que você não tem os dois? Vou fazer. Não, é casa de ferreiro, espeto de pau, né? É exatamente isso. Que nem eu dava Vocês conselho estão com amoroso, água? todo mundo pra falar, mas você tem namorado? Não. Mas como é que é isso? Você dá Mas o eu conselho. consigo olhar de fora, a situação é muito mais fácil, gente. É outra coisa, né? É até mais fácil. É esse muito caso. mais fácil. É. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, Vi. Você tem um perfil que você consiga traçar, falando de visto dos Estados Unidos, que eu acho que é o que mais, né? Que você sabe que vai ser negado imediatamente? Não adianta nem tentar? Tem um perfil X? Então, não digo um perfil X, mas a maneira como a pessoa chega lá, né? Foi o que a gente estava falando. Chega lá no têm, consulado? No consulado. Ah. Eles têm uma cultura. E aí a gente chega desrespeitando toda essa cultura, é óbvio que vai ser negado. Mas, por exemplo, se a pessoa não tem, tá desempregada aqui. Não ter vínculos Não no ter país. família, não tem ter família, não tem uma família. Investimento financeiro, por exemplo, se Nada. você chegar lá e comprovar financeiramente que você tem uma renda, mesmo que não seja uma renda CLT, já te facilita. Seu Mas que imposto de você renda. tenha um vínculo aqui no Brasil. Tá. Para não pensarem assim, eu quero ir para os Estados Unidos e vou ficar lá. Não, eu quero ir como turista, né, o visto de turismo, só que eu vou voltar. Eu tenho um vínculo aqui no Brasil, eu vou passear, fazer o que eu preciso fazer e retorno. Quanto tempo é que eu posso ficar lá passeando? 6 meses. Acho que é. É Eu isso, preciso né? confirmar, mas acho que é turismo. Eu acho que é isso, não é? Teve uma época, anos Alguém me atrás, falou que era 6 meses. eu não sei se é verdade, mas teve uma É porque época. eu acho que 6 meses é muito. Eu acho que é muito, acho que são 3 meses, Acho que né? são 3 Eu meses acho- e você pode você pode renovar, prorrogar pode renovar. por, Ah, tá. por mais mas, 90. mas com alguma constatação, né? Mas eu confirmo a data. É porque ninguém fica muito tempo. Não, né? Ou se fica definitivo. Também o dólar tá 5, né, gente? Porque teve uma época, não sei se é verdade isso, que o consulado americano, ele não estava aceitando mais dar visto para quem era de Minas Gerais e Governador Valadares. Por quê? Porque a quantidade de morador de Tem Governador muito Valadares ia para os Estados Unidos e não voltava. Ia para morar lá mesmo. Sério? E é uma coisa muito engraçada que isso eu acho que foi nos anos talvez 2000, 90, não sei. Mas era que todo mundo falava. Você encontrava muito mineiro de Governador Valadares nos Estados Unidos. Teve até matéria sobre isso. Tem um advogado que me procurou essa semana É. com uma cliente que tá querendo renovar o green card dela. E aí eu falei, deixa eu estudar um pouquinho a situação. Falei com a cliente. E aí ele falou assim, é porque aqui na região que eu tô, e é Minas,
tem muito imigrante dos Estados Unidos Tem e muito. eles querem voltar para lá. Então, é verdade isso. Só que assim, a gente não consegue comprovar que as negativas que tem são em função Da específica região, né? da região. Tá. Porque o consulado dos Estados Unidos, ele pode negar deliberadamente, bem como o Brasil também pode negar a entrada de alguém sem aqui, explicar. Eles claro. não têm uma necessidade de fundamentar a decisão. Tá bom. Então a gente não consegue comprovar que foi por conta disso. Tá. Mas é uma grande coincidência, Não, né? mas teve uma época que se falava muito disso, porque o número era assustador. Sério? Era assustador. E tem uma lei mudando também, né? O americano, ele também terá que ter visto, não é? Isso, já mudou, Uhum. agora só falta implementar. Porque assim, agora eles vão precisar de um visto para vir para o Brasil quando fizerem a viagem. É como Tá. se fosse o ESTA que você O faz ESTA, tá. no momento que você vai fazer a viagem. Uhum. Então, eles vão ser obrigados a fazer essa autorização de viagem para cá eletrônica para poder vir, Imprime e traz. imprime e traz, ou Mas fica é simples, no né? Não tem registrado esse no medo, né? Todo. Não tem uma entrevista. Você Poxa, sacanagem. faz o preenchimento Não é como do pedido, deles. paga a taxa e já está autorizado. Tá. Não tem uma negativa, a não ser que Entendi. você seja um terrorista, É assim, como- mas seja aí- mas aí procurado. você já é fichado, né? Você já Já é tá lá fichado, dentro, eles né? já vão recusar É automaticamente. Peraí, você falou que esse é que nem o quê? O O Estado. ESTA. O que é o ESTA? É o visto de quem tem o passaporte europeu e quer ir para os Estados Unidos. Ah, tá. Aqui também é um visto simples. É. Isso. Da mesma forma que nós brasileiros vamos precisar de um visto para ir para a Europa a partir de 2025. Ai, Ia começar esse ano, mas foi graças a Deus adiado, adiou. mas aí tá previsto para iniciar em 2025. Tá. Mas é simples. É eletrônico, é uma autorização de viagem também. Tá. Você paga uma taxa, preenche, Isso. E, E aí imprime você já ou fica consegue digital viajar. e quando você vai na alfândega, dá o passaporte com os documentos juntos. e esse de viagem dos Estados Unidos pra cá, que vai precisar, ele tem um tempo que você pode ficar aqui, que o pessoal de lá pode Aí ficar é o aqui? mesmo prazo, são 90 dias, 90 dias. né? Para ficar, pode renovar por mais 90. É que aqui a gente é mais legal, né? Isso. É que o que acontece? Às vezes a Polícia Federal concede menos tempo. Então Tá. a gente fala um prazo de 90 dias, mas pode ser que seja Pode ser menos. E conta pra nós agora um pouco da experiência de vocês com o papel inverso. O que é o papel inverso? Os europeus ou americanos ou da América do Sul que querem de fato ter a cidadania brasileira. Ou querem morar aqui e ficar aqui. Também tem muitos casos assim? Tem, muito. Mais da América do Sul, mais de onde? Vocês Mais atendem da hoje? América do Sul, né? Sim. A gente sim. tem bastante América do Sul, principalmente Mercosul, que tem Ah. uma facilidade maior para vir para o Brasil, né? Isso quando ele quer vir legalmente, né? Porque acaba que a gente sabe Então, que muita muita gente tá aqui gente legal, já né? está aqui no Brasil ilegal. Nós temos uma cliente lá no escritório que ela já está o quê? Há 30 anos aqui no Brasil E e, agora ela quer se não tem legalizar? um documento. Então, Ela viveu Caramba! todo esse tempo sem um documento brasileiro. E essa cliente, ela é muito especial, porque Ah. assim, ela passou por diversas assessorias Tá. e ela foi enganada. Então ela Ninguém perdeu ajudou ela. muito Ninguém ajudou. dinheiro acreditando e contratando empresas, achando que iam resolver a situação dela e não resolveram. Então ela teve filhos brasileiros, passou todos, ela não tem uma conta bancária. Então E ela, Gente, ela é de que país? ela é É do Peru. Do Peru, Peru. peruana. peruana. E como ela conseguiu se virar aqui, gente? Consegue. Sem documento? Sem documento Mas ela casou nenhum. com um brasileiro? 30 anos. Ela casa. Não era brasileiro, eu acho que o esposo dela, o primeiro. É porque ela já teve outros relacionamentos. Aham. Tá. Mas ela veio com uma outra pessoa que era de fora, acho que se relacionou com um brasileiro. Mas no caso dela, por ela ser do Peru, o tipo de residência e documentação dela é de acordo com o Mercosul, igual a Vivi estava falando. Então não precisa ter um vínculo com ninguém. Ela Tá. tem Ela pode ficar sozinha aqui. uma Pode ficar legislação sozinha. específica que protege. Mas, Que tam- bom. mas também por um período, né? Só que ela foi enganada por 30 anos. Gente. Puxa vida. Imagina essa pessoa chegar no seu escritório, ficar na confusão de ser um escritório confiável, porque ela já tá calejada de muitos anos, e você falar pra ela que é possível. Ela chegou, ela chorava. Quando a gente Imagina. falou que ia Ela resolver. chorava. Quando a gente foi pro consulado com ela, né, pegar os documentos do Peru,
Ela também chorou, ela sempre se emociona. Ai, agora vai dar certo, eu Que vou conseguir. bonitinha, gente. E finalmente Ai, ela que vai ter um sacanagem. documento. Que ela é uma dupla cidadania ou não? Não, ela vai ter a primeiro residência. ela vai ter a residência ainda. Ah, Ela não tem nem a entendi. residência no caso dela. Entendi. Vive com medo? Vive. Isso é o fim do mundo, E não gente. pode fazer nada, não tem 30 cartão de anos. crédito, conta, nada. Não pode ter conta em nada, Nada. porque ela é Ilegal. Ela é ilegal. Ela tá aqui, mas não existe. Tadinha. Olha, eu tô encantada com o trabalho de vocês. Eu queria fazer uma pergunta do Green Card. Gente, é muito Ela tá muito consulta focada nos hoje. Estados Unidos. Ela já. Consulta, eu quero saber tudo. É porque as pessoas têm dúvidas. Claro. Eu sou a sua representação aqui. Fica tranquilo. O Green Card. Então, tá bom. Então, eu vou para os Estados Unidos. Aí, eu tô lá 3 meses, porque eu não quero vir embora antes. Os R$5 que me perdoem. E aí, eu quero... Ai, gostei muito desse lugar. Quero morar. Como que funciona isso? Tá, aí pensa que assim, primeiro se você não pode fazer isso, Ah, mas não? muita gente faz. Tá. Mas se você aplicou por um visto de turismo, você tem que voltar para o Brasil e daqui fazer um visto de imigração. Aí tá. você concedendo o visto de imigração, ele vai ter um tempo, e se esse visto for permitido, aí você consegue fazer uma aplicação para o Green Card. Mas aí tudo varia de acordo com o tipo de visto, o tipo das aplicações e a permissão para você ter ele. E aí, precisa renovar o Green Card depois que eu consigo? Renovável. Então, o primeiro ele é temporário, depois ele é um permanente de 10 anos também. Então aí você vai tendo que fazer as renovações. E dependendo de como for, pode Mas perder. Pode perder, né? Se você aprontar muito, né? E tem o terceiro caso ainda, que alguns brasileiros que estão lá há muitos anos, que ele vira um cidadão americano de fato, né? E ele abre mão até do brasileiro. Então, Que mas também existe, né? é Quem quer morar lá possível, mesmo e não quer mais voltar. não quer. É. Porque assim, o que acontece? A regra é que você pode ter outras cidadanias, desde que essa cidadania seja sanguínea. Tá. O que eu quero dizer com isso? Eu sou brasileira, mas tenho descendência em português, então eu vou tirar meu passaporte português. Vou Ok. perder? Não vou perder, porque são descendências de sangue. Uhum. O caso que você está me trazendo ele é brasileiro, não tem ligação sanguínea com os Estados Unidos, quer adquirir uma outra nacionalidade. Então ele tem que optar Uma ou outra. pela outra. Tá. Por isso que perde a É brasileira. que quando me disseram isso, e eu conheço a pessoa, inclusive, 2 pessoas, eu falei, mas e aí, agora você não é mais cidadão brasileiro? Ele Não, falou, não, não. agora eu sou um cidadão americano. Mas a opção Tem dele, que porque ele fazer a mas opção. e ele mora lá há 40 anos. Quer dizer, Então, Ah, não, já é. a vida dele é lá, tá os filhos dele nasceram lá e tal. Acho que ele falou, é uma forma de ele colocou assim, agradecer o país no qual eu fiz a minha vida, né? Então, eu vivo muito mais aqui do que eu vivi no Brasil. Mas isso existe, Sim, então se você não tem existe. nenhuma relação sanguínea. Se tiver, sim, da mesma forma que por exemplo, você foi para a Europa, sem que você tenha a cidadania europeia. Sim. Aí você foi constituir sua vida, completou os requisitos para adquirir uma nacionalidade em algum dos países lá. Aí você vai ter que optar. Só que na regra é essa. A exceção aliás, essa é a exceção. A regra é que é difícil ter comunicação entre os países. Então, às vezes você adquire lá a nacionalidade por cumprimento de requisitos, nem sempre bate aqui no Brasil. Então você acaba conseguindo manter as 2 nacionalidades. Mas se bater, você vai ter que optar. Ah, entendi. Tá. Entendeu? outra dúvida. Ou eles podem até tirar de forma automática. Tá. Sem você nem perguntar pra você. Sem perguntar. É o que acontece muito com países de fora, de quem tá vindo pra cá e quer adquirir a nacionalidade brasileira. Entendi. Outra dúvida. A pessoa conseguiu, por exemplo, essa minha amiga que descobriu já ligeira, que ela pode ter o passaporte espanhol ou italiano. Conseguiu o passaporte. Por que você tá falando que eu sou a terceira pessoa se eu tô aqui do seu lado? Gente! Eu achava aquela história, As minhas meninas não acreditam. Vão, sim. Quer você entender. Aí ela vai para os Estados Unidos. Tá. Ela pode ir com o passaporte dela espanhol, italiano, enfim. Pode. Mas ela sai do Brasil com o passaporte espanhol
Ou ela sai com o passaporte brasileiro? Tem que sair com o mesmo passaporte que ela entrou. Então, mas aí ela foi ficar um mês nos Estados Unidos. É uma dúvida que eu tenho. Ela vai com o passaporte dela italiano. Então ela vai sair do Brasil como uma italiana. Sim. Isso. E vai ficar um mês nos Estados Unidos. Sim. Quando ela voltar, ela vai entrar com o italiano. Isso. Ela vai entrar como Italiana. uma italiana. Mas e aí? É que na Polícia Federal eles vão saber que ela também é brasileira. Ah, tá. E se ela entrar como italiana, ela não vai precisar de visto. Tem que se atentar a isso. Se for um país que precisaria de visto pra cá, ela não conseguiria. Porque às Porque vezes você não acontece tem isso, como. né? E ele acontece, só que você não tem como se aplicar um visto num passaporte italiano para um brasileiro se você também é brasileiro. Então você tem que entrar obrigatoriamente com o Com o italiano. passaporte Então do eu Brasil. saio. Ah, do Brasil? Do Brasil. Então, mas eu preciso fazer, Se- eu preciso fazer uma viagem internacional, eu preciso para os Estados Unidos que tem uma reunião, alguma coisa lá. Mas eu vou pegar meu passaporte brasileiro, ele está vencido, mas o espanhol não. Eu posso viajar? Mas isso é falta de cuidado isso, né? Então querido? esse que é o Acontece. problema. Mas Você, eu, não hein? vai, você vai conseguir Acontece. viajar. O problema é essa Eu tô questão achando. do retorno. Tá. Você vai... Acontece. O que, tô que achando acontece? que já O que, que já aconteceu. aconteceu lá no escritório que não teve como a gente resolver? Ele tinha o passaporte brasileiro e boliviano, salvo engano. Tá. Entrou com... Levou os dois passaportes. O visto do americano tava no brasileiro, só que o brasileiro tava vencido. E o passaporte boliviano em dia, Mas sem visto. sem visto. Puxa, aí bananou Aí tudo. ele entrou lá e falou assim, então eu quero entrar, sou brasileiro boliviano. Ele queria entrar lá. Queria entrar Não, lá. mas gente. Aí não dá. Entrou, Entrou? mas pagou uma multa de acho que $500 Aí pra voltou entrar. porque acabou o dinheiro. Não, mas ele conseguiu, pelo Mas ele menos. conseguiu. Não, entrar. entrou, tomou uma canseira da imigração, Imagino. mas não pode. Ele toma multa e a companhia aérea também toma multa por ter deixado ele passar na imigração Entendi. daqui. Porque passa, às vezes Porque passa. mas tá errado, não? Claro. Ih, mas o que ele queria que vocês resolvessem? Ele queria entrar sem pagar multa. Ah, tá bom. Porque na verdade, a princípio, Pô, mas ele saiu ganhando, falaram hein? que ele não ia entrar. E aí depois eles foram Ah, ele saiu no ficando lucro mais com essa mal. multinha. Ele saiu no lucro. Ele né? queria só entrar. Aí depois falaram, não, então paga uma multa e entra. Eu ia dar ajoelhar no milho e agradecer. Falar, obrigada. Exato. Né? Poderia muito bem ter voltado no outro Falar, avião. amigão, vem Amigão, aqui. volta. É. Não, volta, não tem nem conversa. Exato. Que deve ser horrível, né? Eu não consigo imaginar essa situação. Nossa, nem um Você amigo viajar- meu, já Bater foi e deportado. voltar. Eu nunca conheci ninguém que passou por isso. Mas por quê? Eu já conheci. Mas por falta Você sabe do por quê? quê? Porque ele era novinho, surfista, aí ele queria ir pra Austrália. Sim. E ele tinha o visto, tinha tudo, bonitinho. Só que quando chegou lá, não foram com a cara dele. Sério mesmo. Sim. Simples assim. Documento ok? Vai daqui pra lá, pode voltar. Mandaram ele voltar. Ele veio pra cá com um avião deportado. Mas a 24 horas de E documentação o ok menininho, dele. olha, loirinho de olho azul, tá, gente? Não tem nada a ver com nada, assim. Não foi com a cara dele, pode voltar. Você vai voltar no próximo avião. É duro, né? Fiquei chocada. Isso foi, tipo, eu tinha, sei lá, uns 20 e poucos anos e ele também. Ele voltou, mas ele chorava, tadinho. Imagina, Ai, o sonho que da vida dele. Sonho da vida dele. Sonho da vida dele. Ele cara. ficou mal e o menino do bem, mas num grau, assim, num grau, Leandro. Meu, mas num grau, ele voltou. Ficou traumatizadaço, assim. Depois de E eles podem fazer 5 isso? anos. Botando o visto ok? É mera Pode. liberalidade do país, né? Não é mesmo com Não foi visto, não se, Triste, né? E se sem você porquê, sem chegar lá motivo. na imigração dos Estados Unidos, eles não forem com essa cara e você tiver o visto, você não entra também. Entendi. Se você E é não simples assim. comprovar, Tá no país deles, né? A regra deles, né? Tá certo. E aqui também, né? A gente aqui pode fazer. também. Aqui Não, é qualquer lugar. Desconfiou alguma coisa. Qualquer lugar, né? Eu adoro assistir aqueles programas que passam no Do aeroporto. Gente, Ai, acho muito massa legal. aquilo. Eu falo, "Ah, que será que- E batata que a criatura Não, quer aí com ele alguma sempre coisa." acerta. Só que aí o que né? acontece? Aí a pessoa chega, como você tem lugar, dinheiro pra ficar renda, você trouxe dinheiro, aí a pessoa chega e fala, R$300. O que você vai fazer com 300 300 reais reais. aqui? Nada. É muito louco. Você sabe onde você vai ficar? Não. Não. Então, umas coisas também. Que eu falo assim, gente, quando às vezes eu falo assim, eu tenho vergonha alheia. Porque assim, a pessoa vai muito despreparada, assim, muito na sorte, né? Ah, mas tem muita gente que também vem tentar a vida, vem fugindo de alguma coisa. Não, vem... Então, mas aí esse já tá no risco. Aí já tá no É. risco, né? Né? Esse já tá no Que risco. aí já chega
Já não do tem jeito mais que nada, vem. Se Deus quiser, né? É. É complicado. Eu falo, gente, por que você fez isso? Eu falo, coitado. Mas aí, ou vai ver a às pessoa vezes tá são com pessoas droga, simples, ou não sei o quê. Ou a pessoa é muito simples. Mas tem uns que dá vergonha alheia, que eu falo, gente, malandro. Não, até o, Não dá? Vocês Tem, não assistem? o pessoal uns que a que- gente atende lá. Tem gente que já chega e fala, ó, eu vim pro Brasil e quero ficar. Ah, é? Simples assim. Se vira. Se vira. Você é advogada, você tem que E resolver. aí, Me você- arruma e aí um você faz o quê? jeito. Então, aí o que eu faço? Porque a pessoa, eles mandam essa mensagem mesmo. Eu vim Tá. pro Brasil em tal data, Mas ela já quero está no ficar. Brasil? Já tá no Brasil, entrou. Já está Porque ilegal, assim, inclusive. a gente... não, nem sempre. Às vezes a pessoa chega, cheguei aqui faz 2 semanas, mas eu quero ficar. Ah, entendi. Entendeu? Aí o que acontece? A gente começa a investigar para ver qual tipo de residência a gente poderia aplicar na situação dessa pessoa. Porque se não tiver, aí não tem o que fazer. Mas tem gente que chega e fala, essa semana chegou um cliente e falou, olha, eu quero comprar um imóvel. Tudo bem. Cheguei da França, francês, quero comprar um imóvel. Só que para você comprar um imóvel e poder aplicar para residência aqui no Brasil, ele tem que ser de pelo menos 1 milhão. Menos que isso, não pode. De Aí eu falei, reais. Aí eu falei pra ele, qual que é o valor do imóvel? 80 mil, aqui na República. Já achei estranho. 80 mil reais? 80 mil reais na República. Fala pra ele passar o endereço pra nós. Pô, 80 mil reais de Tá na imóvel? República. Não, acho que ele tava comprando um... Não, ele vai lá no imóvel semana que vem. Depois eu conto a finalização Tá. dessa história, que a gente vai descobrindo no caminho. Aí eu falei pra ele, por isso a gente não consegue. Aí eu já vou sugerindo outras opções, porque francês não tem acordo com o Brasil. A França não tem. França não tem acordo de residência. Tá. Então a gente tem que ir pelas aplicações, por exemplo, um casamento, um de nômade digital, que é quando a pessoa trabalha lá na França ou em outro país, mas quer morar aqui no Brasil. Então a gente vai sugestionando outras hipóteses. Às vezes é uma pessoa aposentada, tem para aposentadoria aqui no Brasil. Então assim, a gente vai no atendimento localizando qual que é o tipo que eu posso aplicar. Nem sempre acha. O estudante. Isso, estudante. Então, para ver se ele consegue ficar. Senão, a pessoa não resolve e acaba ficando irregular. O que tá me encantando em vocês é assim, é a seriedade, é a dedicação que vocês colocam. Vocês falam com carinho de cada caso, interessante. Cada caso. Porque eu conheço muitos escritórios de advogados, assim, e aí, na grande maioria, não é uma crítica, mas assim, eles acabam olhando como Um número. Mais um, né? É como a gente vê os estrangeiros, né, lá na Polícia Federal. Eles são muito maltratados, né? Então, o que a gente, assim, o que é primordial lá no escritório, o acolhimento. Essa pessoa já está num país que não é o dela, o idioma muitas vezes é diferente, então ele precisa desse acolhimento, ele precisa entender o que ele vai precisar para se regularizar aqui, ele precisa de alguém que esteja do lado dele explicando o que ele vai precisar fazer. E não simplesmente pegar um papel, entra nesse site e faz isso. E é interessante você falar isso, Vi, porque assim, a gente tá batendo um papo aqui, eu tô lembrando de há um tempo atrás, um carro que eu tinha, ele quebrou. E aí eu fui levar no meu mecânico, e o meu mecânico, agora não dá pra te atender. Aí eu fiquei muito brava. Aí eu liguei para um amigo meu, que entendia tudo de carro lá perto da minha casa, e ele falou, mas eu vou te indicar um cara, ele vai na sua casa, arruma na sua casa, que isso que tá acontecendo deve ser super simples. Eu, tá bom. Chegou na minha casa um venezuelano. Tanto que ele tá no meu telefone em Venezuela. Aí eu falei, ele começou a falar comigo, o que quebrou no seu carro? Eu fiquei explicando, ele falou, de onde você é? Ele falou, sou venezuelano. O que você tá fazendo aqui? Ele falou, eu tava passando fome lá, porque o país tá numa situação horrorosa, então eu vim com a minha mulher e meus filhos pra cá. E ele é engenheiro mecânico, e ele tava super bem lá, trabalhava numa empresa legal, aí perdeu o emprego, tal, veio parar no Brasil. Ele tô refugiado aqui. Refugiado. E aí ele falou assim, eu não sei por onde começar. Então vai ser super legal você me ajudar.
E aí eu falei assim, tá, mas você já falou com alguém pra você se regularizar? Ele falou assim, eu fui tão maltratado que agora eu não sei nem o que eu faço. E o cara, gente boa, num nível, aí eu falei, bom, arruma meu carro, assim, em 1 hora, dentro da minha casa. Ele não, assim, cobrou metade do valor. Claro, porque ainda não sabe cobrar e tal, mas assim, sabe, super solícito, isso faz o quê? Uns 3 anos, acho. E ele falou pra mim, será que você vai conseguir ajudar a arrumar um emprego pra minha mulher? A mulher dele era advogada na Venezuela. E aí que, obviamente, ela falou, pra ela não vale aqui, não dá pra ela ser advogada aqui, sei lá, ficou explicando. Então, teria que fazer a revalidação do diploma. E aí eu falei, cara, assim, eu não consigo nem entender, porque dizem por aí que o brasileiro é tão acolhedor, né? Só que eu não acho que é, não. Depende, né? Depende. Muitas vezes eu acho que não, a gente vê essa falta de acolhimento, principalmente em órgãos públicos. É que é diferente você ser acolhido quando você chega no Brasil como turista. Sim. E você chegar no Brasil Pedindo favor. Pedindo favor, não. Na verdade na verdade nem é pedir favor, é você pedir você está buscando um venezuelano, por exemplo, ele passava fome, né? Um engenheiro mecânico. Então, e tinha a profissão, né? Exatamente. Ele e a esposa. Sim. Mas a Europa também é assim. A Europa ela foi invadida recentemente por refugiados de todo lugar, da África, enfim, da Síria, assim por diante. Chegou uma hora que os próprios europeus, eles ficavam sem emprego, porque um engenheiro desse, ele vai aceitar qualquer emprego. Sim. Isso. Concorda? No desespero. E eventualmente um cara desse, ele vai, o brasileiro, qualquer um, esse é o ser humano, ele vai tirar um proveito, vai pagar menos para ele que pagaria para um outro profissional, mas ele está tomando o lugar, teoricamente, de uma outra pessoa. Outro cidadão. Então, assim, é muito complexo isso. Agora, a sensação de você chegar num país, você não dominar a língua, mesmo você estando com todos os documentos na mão, você sabe que você está... E turista mesmo, completamente legal. E te levam para conversar com a polícia, é horroroso. Não, dá um medo. Dá super medo. Fora a quantidade de gente que engana. É. Eu Pois falei é. pra vocês, existem muitas empresas de assessoria, mas muitas empresas que não são sérias, que não resolvem. Além de tratar de um número, eles esquecem do seu serviço. Então lá não, a gente praticamente sabe todos os nomes dos clientes que estão em dia, que estão precisando fazer a regulamentação, que a gente está trabalhando. Então, se ela falar, o fulano de tal, eu sei quem... porque normalmente o que acontece? Eu faço atendimento inicial, aí passa a contratação, passa para a Vivi, para as meninas do operacional, fazer a regularização. Então, eventualmente, como eu falei com eles, então eu sei exatamente o que aconteceu ali, como foi a reunião, o que eu falei para eles para a contratação. E aí ela fala, fulano de tal, eu sei quem que é. Esse aqui que aconteceu isso. Então, a gente sabe exatamente o que teve na vida de cada um para essa pessoa estar aqui no Brasil, ou se foi um casamento que foi frustrado e agora ele quer ficar, ou se é uma questão de realmente estou chegando agora, estou tentando me realocar. Teve um cliente que falou, não, ele precisava acertar uma segunda parte do pagamento para a gente terminar a assessoria, e aí ele chegou e falou, mas eu quero encontrar com a doutora. Não foi... Já tinha dado certo, já tinha dado certo, só tava pegando, vai faltar só entregar o documento. Aí ele, não, mas eu quero encontrar com a doutora, que eu quero conversar com ela. Aí ele foi essa semana lá no escritório. Aí ele falou, então, mas doutora, é eu tô isso, né? É muito. Seres humanos, né? E assim, ele falou assim, eu tô fazendo algumas entrevistas, porque ele veio pra morar mesmo, português. E aí ele falou, então, mas estão me pedindo uma tal de uma CTPS, eu não sei o que é isso. Eu falei... Carteira de trabalho, né? Sim, Carteira de trabalho. Pra gente é óbvio, né? Só mas que pra eles... nós Ele é europeu, é normal, lá não diferente, tem né? regime não CLT. tem, Aí ele falou pra ele, falou assim, diferente. estão falando, eu mando as vagas e lá tá escrito regime CLT. Aí tem um que é prestador de PJ. Ele não O sabe que é disso. PJ? E vou te Aí falar, eu se ele fui- assinar como CLT, imagina quando descontar e falar, é só isso? Não é? Mas não vou Porque ganhar não- nada aqui no Brasil. Então, aí o É que eu diferente. fiz? Eu falei pra ele, porque
Porque lá a gente faz todo esse acompanhamento. Se o cliente quiser, a gente emite o CPF, a carteira de trabalho, a gente faz tudo. Deixa tudo pronto para ele ter a vida. E aí eu falei, ó, vou emitir sua carteira Vocês de deixam trabalho. tudo pronto pra ele ter a vida aqui? Eu Sim. faço até casamento. Gente, amei! Ano A passado gente não faz só finalizou. divórcio, a gente faz casamento. Adoro! Até casamento. Então, para fazer a residência de união estável, pela reunião familiar. Então, a gente faz tudo que é necessário de regularização mesmo, burocrático, a gente resolve. Entendeu? Então os processos são longos. Depende, Então, varia. você acaba tendo uma Alguns, relação sim, com eles. a gente acaba ficando Bastante alguns tempo, né? meses. E a gente é. fica até o fim, até ver resolvido o problema do cliente. Cara, vocês têm noção que vocês são muito marcantes na vida das pessoas? Vocês têm essa noção, né? É inesquecível. Sim, porque eles voltam. A gente Lógico, sabe é porque, inesquecível. doutora, eu consegui aqui, me ajuda a fazer isso aqui também. Então, eles voltam, às vezes, com outro problema que não tem Ou querem nenhum trazer algum sentido. familiar. Algum familiar ou querem trazer um também. familiar, querem fazer alguma coisa, né? Eles vão nos procurando. Bom, assim, eu sou a pessoa que eu vou... Mas e agora? Eu faço o quê? E agora? Eu faço o quê? Como é que eu entro nessa entrevista, gente? Eu não vou ter vergonha de Não, ligar. mas eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Tem que fazer. Tem que fazer. Não é nem que você, não é nem, acho que nem ter vergonha ou deixar de ter vergonha. Você tem profissionais que estão gabaritados para te ajudar. Estudadíssimas para isso. Estão habituados a fazer isso. Quer dizer, pô, se você não usar isso, é burrice sua. Exatamente. Porque é tá que você falou, contratando tirando- o serviço de assessoria. É que a gente está acostumado de ser mais um número. É. E lá no escritório você não é mais um número. Você fica até com não medo tá- de encher o saco. Ai, doutora, eu sei que eu tô te atrapalhando. Não! Tem outra cliente que vai fazer uma entrevista agora na próxima semana. Ela falou, ela falou pra Vivi, eu vou te mandar todas as minhas dúvidas. Aí ela Eu falou, falei, nossa, a cliente por tá... favor, faça isso. Manda! pra não dar nada errado no dia Se da der algum entrevista, problema. Ela né? vai na Receita Federal fazer isso. Não, na polícia. polícia. Na Polícia Federal, desculpa, na Polícia Isso. Federal. A entrevista é na um Polícia caso Federal? de Esse é naturalização. naturalização brasileira. Ah, tá. Ah, tá. Ela Ai, é que uma medo, médica gente. cubana Ah. e vai se naturalizar Ela veio brasileira. naquela Dos leva. programas mais Veio no médicos. programa. Ah, que legal! Ah, que legal. Ela também teve um Nossa, problema com cubanos a são assessoria médicos excelentes. que enganou ela também. Sério. Que, na verdade, não é que enganou, ele fez uma coisa errada e ela foi intimada para sair do país. Intimada. Sai. Intimada. E vocês pela conseguiram polícia. reverter? A gente já tá Reverteu. tudo revertido, agora já estamos naturalizando. Já tá ela vai virando amar brasileira vocês já. Pro resto da A vida. gente trouxe a família dela, Olha, os que pais legal, dela, Que legal. já regularizamos. Cara, sabe o que você tem que ter? Olha! No quadro. Eu já queria trazer ela. Ela é uma das É, pessoas que eu lógico, quero lógico. trazer. Se ela topar. Mostrar essas histórias. Que nada conecta mais com as pessoas do que as histórias. É emoção Exatamente. disso, né? Emoção. É muita emoção. A gente lida com Gente, muita esse quadro é emoção. Eu imagino como é que deve ter sido nos dos anos 60. E que os cubanos, né, Nossa. saíram de lá com, se eu não me engano, $8 cada um e uma mala. E chegavam no Brasil e não tinha nada disso. Não tinha nenhum tipo de tinha, apoio. Vivi, Carol. Não tinha. Galhar Imagina, de que Gouveia. loucura, que loucura. Não, e até nos dias de hoje, né? Ela, uma médica, foi intimada a sair do, Extremamente. Não, mas ela- do e ela- país e mas antes por disso- conta de um erro. Mas ela foi convidada a vir pra cá, né? Porque se ela veio naquele pacote daqueles médicos Sim. cubanos que vieram trabalhar aqui, ela foi convidada a vir ao Brasil. Um meu ex-professor de boxe, ele é cubano. Ele veio pra cá, não conseguiu fazer os... Não conhecia vocês. Ficou um tempão trabalhando aqui, mas aí ele não conseguia se regularizar. Teve assessorias que enganaram ele. Nossa, tá vindo tanta coisa na minha cabeça de De exemplos. histórias, né? E ele teve que ir embora. Só que agora hoje ele mora nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos aceitou ele. Aceitou. É. Porque Cuba não tem um acordo com o Brasil. Não então, tem. para ter, você precisa ter um trabalho, ou ser casado, ou ter filhos, ou preencher algum dos requisitos que você consiga fazer a aplicação específica de residência. Casado com brasileira, Só você tem o- diz, com brasileiro. com brasileiro, ou com alguém que já tenha residência Sim. aqui. Ah, não era o caso dele. E aí, o que acontece? O caso dela é específico, porque Cuba e Brasil fez esse acordo para o programa Mais Médicos. Que era um período. Que era um período. Aí, quem participou do programa Mais Médicos de Cuba, aí consegue fazer a aplicação. Tá. Fora isso, se for esquece. outra profissão, aí tem E que mesmo aplicar. assim ela foi convidada a ir embora, né? E mesmo assim, porque assim, o que aconteceu no caso dela? Ela fez essa residência do programa Mais Médicos, ela se casou com um brasileiro e mudou o documento dela para casamento.
Só que ela fez o divórcio. Quando ela fez o divórcio, com a assessoria, tudo, aí essa assessoria aplicou para ela a naturalização. Só que ela estava divorciada. Uau. E não comunicaram. Quando você divorcia de um brasileiro, Entendi. você não pode manter o documento de casamento. Você tem que alterar o tipo do documento para o que você está fazendo aqui. E ninguém avisou. Então ela tinha que ter regularizado a documentação dela para depois pensar em qualquer questão de naturalização. Então quando eles pediram para fazer a naturalização dela, ela recebeu a intimação da Polícia Federal para se regularizar ou sair do país. Sair. Entendi. Aí ela entrou em desespero. Imagina. Imagino. E agora? Minha vida tá toda aqui. Eu Trouxe tenho os que pais sair. pra cá, trouxe a família dela toda. Loucura. Ainda não tinha, aí ela trouxe Ah, depois. Depois disso. que a gente regularizou tudo, Ah, aí ela tá. já... Eu achei o máximo, Não, porque... sensacional. Porque, de verdade, assim, vocês vão ser muito marcantes na vida das pessoas. Já estão sendo, Já são, né? Sim. Já são. Bom, Olha, eu tô aqui, ó. Mais apaixonada, impossível. E eu acho que assim, vocês que estão assistindo aqui a gente, vocês vão poder tirar muitas dúvidas, vocês vão aprender com muitas histórias, porque nós vamos ter esse privilégio Ai, eu tô encantada. de ter o quadro de vocês na Real Play. Por isso que eu tô Estamos falando que eu não muito tô ansiosas. Não. Assim, a ansiedade tá aqui a A gente, milhão. a gente vai ter que terminar agora o nosso videocast aqui, mas já vamos aqui dar essa excelente notícia. Ah, não, vai ter muita história legal pra contar nesse Vocês vão quadro. poder escrever para nós, tirar dúvidas, contar Sim. histórias, pedir ajuda, porque o que vocês fazem, você usou um termo que é justamente o termo que a Real Play foi montado em cima, quando a Renata teve a ideia de fazer a Real Play, que é o acolhimento, né? Sim. Então, assim, acho que o grande sucesso de vocês é que vocês tratam as pessoas, os seres humanos, como seres humanos. Porque quando a gente se coloca no lugar dele, a hora que você comentou, eu me imaginei numa cena que eu passei na minha vida, que eu estava num outro país, com tudo certinho, e eu fiquei com medo, porque eu falei, pô, e se o cara cismar com a minha cara e mandar eu embora? O que pode acontecer? Que pode acontecer, óbvio. Vocês E matam eu não o conheço menininho, ninguém pra Leandro. me ajudar. Não, e de repente, assim, mandar embora até que é o melhor, porque pode acontecer coisa pior, não sei. Sim, Pode acontecer dependendo do do país, o que é e tal. Então, assim, o trabalho de vocês, além de todo o charme e a coisa maravilhosa que é poder tratar das histórias e buscar histórias lá atrás, do avô, não sei o quê, eu acho isso fantástico. Vocês trazem um acolhimento, como você usou o termo, e a Real Play preza muito por esse termo, de ajudar as histórias e fazer parte da vida das pessoas no momento que elas estão completamente frágeis. Sim. Porque você está num país que você não domina a língua, que você não tem ninguém perto, e tomar um golpe é muito fácil. Né? Você tá de sacanagem, muito. É muito fácil. Então agora a Real Play vai ter o quadro. Eu adoro. Para poder falar sobre isso. Falar sobre isso, contar histórias, receber ou ajudar as pessoas que estão precisando e fazer com que elas mostrem todo esse profissionalismo aqui muito mais, né? Porque tá faltando muito Porque isso. tem né? gente séria assim. Sim. Tá aqui o exemplo. E você que tem vontade de ir para fora, ou você que quer vir para o Brasil, você pode falar com gente séria de fato, vai aprender com histórias reais. Isso é sensacional. Ai, adorei, gente. Obrigada, menina. Obrigada Nós que a agradecemos a vocês. oportunidade. Que delícia. Muito obrigado mesmo. Foi muita consulta, né? Mas Nossa, assim, mas mas enfim. a ideia é essa, né? Com certeza. Contar um pouco. E agora vocês vão contar muito mais toda semana. Exatamente. Olha que legal, olha que legal. Gente, Que legal. Sejam bem-vindas à Muito Real Play. obrigado. Obrigada a Eu vocês. que agradeço, gente. Vocês já estavam bem-vindas, né? Já agora faz parte da então, nossa e família. agora já tá. E agora já foi. Agora já consumado. Da confraria pro quadro da Real É Play. aquele parente que vem passar um fim de semana e, E fica. fica. É isso aí, é isso Não, aí. e eu vou contar só uma parte. Quando a Carol me procurou para fazer parte da confraria, menina brava. Ela tava checando você. Foi num momento muito doido, porque foi logo depois do nosso evento. E aí, lembra que eu tinha colocado o meu telefone também para atender a mulher Lembro. aqui? E aí, eu super tranquila. A Carol, vem cá, como funciona a confraria? Expliquei e tal. Eu não sei se você sabia que eu tava... Não, no primeiro momento não foi comigo, foi com a Mari. Foi a Mari. E aí eu falei, Mari, deixa que eu falo com ela, porque tava no meu telefone. E aí eu demorei pra retornar pra Tomou ela. a bronca. Porque tava cheio de gente com dúvida e eu maluca. E ela, escuta, desse jeito eu vou desistir, alguma coisa assim. Eu não tô gostando Não desse era pra sentimento. desistir, né? Eu falei, ai. Eu confesso que eu botei uma pilha também. Aí eu disse, Pra-
Eu falei, Mari, pelo amor de Deus, essas meninas, elas foram as primeiras. Vamos dar uma atenção pra ela agora. Carol, me perdoa. E por conta disso, Aí deu agora, tudo certo. agora milhares e milhares de mulheres vão poder estar assistindo aqui, já estão assistindo, já estão conosco, vão poder tirar todas as dúvidas. Todas. Isso é muito legal. Arrasaram. E parabéns, não só por isso que o Afonso falou, do trabalho, do cuidado de vocês, mas por terem captado essa mensagem que você recebeu de por que você não faz direito internacional e tal. E aí você foi olhar para ver como isso funcionava e de repente, eu sempre falo, quando você coloca o pé, Deus coloca o chão, o universo, E o que vai vocês embora, quiserem né? E vai acreditar. embora, e vai embora. E as coisas acontecem, porque vocês fazem com muito amor e a demanda, ainda mais agora, olha o momento, né, que a gente vive Do mundo. de imigrantes vindo para cá e de pessoas querendo ir para outros lugares. Então, assim, o sucesso é garantido para vocês, porque vocês são muito merecedoras e eu tenho muito orgulho de falar que vocês fazem parte da família Real Play agora. Muito obrigada. Obrigado, Nós meu que filho. agradecemos, estamos muito felizes. Nós também. E vocês, ansiosas. Eu também. e vocês aí que assistiram e adoraram, tá óbvio, Sim. curta, siga e aguarde. E nas próximas semanas, vocês vão poder assistir o programa delas e tirar mais dúvidas com elas, tá bom? Verdade. Muito. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Como diz o Faustão, pela paciência. Pela paciência. Beijo, Beijo, gente. até a próxima. Beijo, Tchau, tchau. meninas. Beijo. Obrigado, viu? Tchau, tchau.